Salve galera do Estrada, beleza? Começando mais uma análise aqui no canal Estrada do Forex e hoje eu vou trazer para vocês 4 paridades. Essas paridades foram escolhidas lá no Instagram. A galera votou e as mais votadas eu simplesmente trouxe aqui no canal. E essas paridades, pessoal, que eu vou analisar hoje, elas vão ser então o XAU-USD, GBP-USD, Euro-USD e Euro-JPY, beleza pessoal? Lembrando que aqui no canal eu trago a minha análise gráfica visando sempre o lado educacional. Então, para quem quiser aprender a analisar, a fazer a sua própria análise, também vai conseguir desenvolver essa habilidade assistindo aos vídeos aqui do canal, porque dessa maneira você consegue entender como que a gente constrói uma análise do zero e chega ali nos principais pontos de entrada. Beleza, pessoal? Então, para quem estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre análise gráfica pesada e também sobre investimentos, beleza, pessoal? Até porque o trader, ele é um investidor de curto prazo, só que a gente precisa adequar isso também a longo prazo, beleza, pessoal? Então, sempre lembrem disso, ok? Galera, deixa o like no vídeo, comenta e compartilha para fortalecer o canal, beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, eu já estou aqui no gráfico semanal do XAU-USD. Eu vou trazer as minhas marcações aqui, sempre lembrando aí da frequência principal aqui do XAU-USD, onde a gente busca aqui essa expansão, sempre visando aí as expansões principais, né, pessoal? A principal movimentação aqui no semanal. Então eu já estou traçando aqui as minhas linhas, tracei a máxima da expansão em cima e embaixo, 50% aqui no meio, né, pessoal? Então nós tivemos ali o toque exatamente aí nos 50% na semana anterior. Tivemos o fechamento aí da vela exatamente com a retração, né, pessoal? Então nós tivemos aí a retração da vela aqui no gráfico semanal. Essa retração aqui, galera, ela nos trouxe aí exatamente uma entrada de compra lá no gráfico M15, foi a última operação que nós tivemos aí no gráfico M15 no XAU-USD. É claro que era uma operação extremamente arriscada, já era sexta-feira, eu não opero sexta-feira e nem recomendo que vocês operem, beleza, pessoal? Simplesmente porque se vocês não lucraram até quinta-feira, não vai ser na sexta que vocês vão conseguir reverter a situação, não é verdade? Muito pelo contrário, né, pessoal? Então muita gente aí acaba quebrando as suas contas simplesmente porque não respeita aí o gerenciamento operacional, o plano de trading, e isso faz com que a galera aí se frustre, acaba tentando aí recuperar tudo aí na sexta-feira, muitas vezes, e quebra a conta. Então tomem muito cuidado, pessoal. Eu já não opero na sexta, independente de qualquer situação. Então foi a última entrada da semana, mas eu ressalto aí que não é porque houve entrada que na sexta-feira se torna um dia operacional. Pode até ser, mas eu não utilizo a sexta-feira como um dia operacional. Para mim, já faz parte aí do final de semana. E agora, galera, vamos tentar entender aonde que foi o fechamento aí da semana passada. Para isso, eu vou puxar aqui, ó, mais uma linha, vou marcar o 50 do 50 e também, pessoal, vou marcar aqui, ó, o 50 do 50 do 50, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui eu já tenho a marcação. Nós conseguimos entender que o fechamento, pessoal, foi acima aí da última fatia aqui do gráfico, ó, que é exatamente aí os 12,5%, né, os 50 do 50 do 50, tá? E isso nos mostra, pessoal, aquela reversão, né, de mercado lá no gráfico M15, que nós vamos ver aí daqui a pouco. A gente também precisa entender, pessoal, que o gráfico semanal ele está em tendência de alta e que essa movimentação aqui de queda, pessoal, que vem tendo aí já nas últimas semanas, né, nas últimas 3 semanas aí,
ela não passa de uma simples correção dessa tendência aqui de alta, tá? Esse movimento aqui, ó, de retração, ele nos permite aí fazer muitas vendas, mas a gente sabe que no gráfico macro ele está em tendência de alta. E essa é a visão que a gente precisa pegar sempre aqui no semanal, tá? Além de que a gente também precisa acompanhar aqui, ó, as regiões, tá? Máxima da expansão 50%, 50 do 50, e assim a gente vai indo, tá, pessoal? Agora que a gente entendeu que ele está acima do 50 do 50 do 50, porém abaixo do 50 do 50, a gente entende que este canal aqui vai ser o principal canal onde nós vamos trabalhar aí essa semana. Olha só, pessoal, aqui dentro. A primeira compra ou venda vai ser aqui dentro, pessoal. Isso porque a abertura vai acontecer exatamente por volta aí dos 18,42. A gente pode ter ali um gapzinho ou outro, mas isso não vai influenciar em quase nada, pessoal, porque o gráfico vai estar aqui dentro, ó. Então a gente precisa entender isso. A gente está num movimento aí de correção, uma correção dentro de uma tendência de alta. Então a gente pode ter sim uma semana de alta agora, tá? Ainda mais que nós tivemos aí a retração aqui da vela, né? Essa retração nos mostra aí a força compradora impulsionando o gráfico para cima, tá? Então, com essa retração e diante deste padrão aqui, ó, por conta do gráfico estar acima dos 50%, acima dos 50 do 50 do 50, a gente entende que sim, nós podemos ter aí já uma semana de alta ali nos primeiros dias, tá, pessoal? A gente precisa estar atento sempre para os dois padrões, tá? Tanto de compra quanto de venda. Mas a probabilidade, pessoal, nos mostra que sempre quando a gente tem uma retração de vela como essa, ainda mais em cima de uma região como essa daqui, que é o 50%, é uma das regiões mais fortes aí do CHA-USD. Ela praticamente só é um pouco mais fraca do que o 100% aqui, ó, tanto em cima quanto aqui embaixo. Então, os 100% e os 50% são as regiões mais fortes do gráfico. Sempre se lembrem disso, tá? E isso, pessoal, nos mostra exatamente essa retração, e é isso aqui, ó. Esse padrão da retração, geralmente ela sempre vai retrair. O exemplo que eu estou utilizando é essa vela aqui, tá? Nós tivemos aqui também, ó, uma retração e logo depois nós tivemos ali uma vela de alta, tá, pessoal? Mas preste atenção que antes dessa alta ela deixou uma sombra lá embaixo. Então sim, teve ali uma venda no início, mas tem que tomar cuidado para não levar o stop, né, pessoal? Porque a vela retorna aqui, ó, ela reverte e ela fechou verde, tá? Nesse exemplo. Assim como aqui em cima também nós tivemos ali uma retração e logo depois aqui, pessoal, olha lá, nós tivemos aqui, ó, uma vela de queda e depois ela voltou a subir, tá? Então ela também deixou a retração ali, trazendo ali só um movimento aqui de expansão e retração, né? Expansão, retração, depois ela expandiu novamente, tá, pessoal? Então, a probabilidade para essa semana é exatamente essa daqui. O gráfico corrigiu, né, no movimento ali de retração, porque a expansão ela estava aqui, ó, expansão, retração, e agora a gente pode ter aí uma nova expansão, tá, pessoal? Nas próximas semanas. E esse pavio aqui, essa sombra, ela nos mostra exatamente a rejeição da venda e nós podemos ter aí, então, uma semana de alta, tá, pessoal? Só que é claro que a gente também pode ter o gráfico atingindo aqui essa região, que é o 100% da expansão, e ele pode também voltar a cair, tá, pessoal? E aí a gente vai entrar numa tendência de queda. Então a gente tem que ficar atento aí aos dois padrões, tá? Inclusive isso pode acontecer até mesmo aqui, ó, que é o 50 do 50 e depois o gráfico volta a cair. Assim como também nós podemos ter aí o rompimento aqui, ó, do 50%, né, o 50 do 50 e lá em cima no 100% também, e o gráfico voltar
a dar a continuação de tendência de alta, tá, pessoal? Então são muitas probabilidades, a gente precisa estar atento aí sempre na movimentação do gráfico. É mais fácil da gente conseguir entender esses momentos aí de reversão e continuação de tendência lá no M15. Então agora que a gente já analisou aqui o semanal, nós vamos partir aí para o M15, beleza? Eu já estou aqui no gráfico M15 do XAUSD, nós tivemos ali o fechamento aqui na sexta-feira passada, né? Então olha só, aqui a gente já tem até um canal formado já, vai ser o nosso canal principal, porque a tendência ela é de alta, isso significa que aqui em cima nós vamos ter o canal de referência. Então a tendência de alta a gente também consegue observar aqui, ó, aquele canal que eu falei para vocês, ó, o gráfico vai abrir aqui dentro e a gente precisa prestar atenção nessas regiões aqui de cima e também nessas regiões aqui de baixo, pessoal. Fiquem muito atentos aí a essas regiões, tá? Então, olha só, além dessas regiões, pessoal, nós também temos que prestar atenção aqui, ó, no último topo e também aqui embaixo, ó, no último fundo. Aqui embaixo é mais tranquilo porque ainda está longe e isso significa que se nós tivermos uma venda, a gente vai conseguir pegar o take antes dele chegar aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos às marcações, então, aqui do gráfico M15 no XAUSD. Aqui eu estou utilizando uma outra cor de linha, pessoal, só para diferenciar aqui, então, as linhas do gráfico M15 e as linhas do gráfico semanal. Mas vocês podem colocar aí a cor que vocês quiserem. Então, eu marquei aqui, ó, o último topo, tá? Eu peguei aqui nessas sombras e eu vou pegar agora um fundo para esse topo exatamente aqui, ó, pessoal. Então, nós tivemos aqui já a marcação do nosso canal de referência. Galera, eu vou medir aqui então esse canal e vou projetar o canal para baixo. Agora nós temos aqui exatamente a nossa zona neutra. Canal de referência em cima e zona neutra embaixo, beleza, pessoal? Essa é exatamente a análise aqui para o XAUSD, tá? Se caso o mercado romper aqui, pessoal, já essa resistência, que é exatamente aqui o canal de referência, e também se ele perder o último topo lá, galera, nós vamos ter aqui a primeira compra na semana e a gente tem que se atentar nessa região aqui, ó, que é o 18,49. Pessoal, fiquem atentos porque a gente precisa conseguir travar no 0 a 0 antes do mercado chegar lá em cima, tá? E nós vamos ter aqui essa chance, tá, pessoal? Nós vamos conseguir travar sim, se o mercado tiver força para romper aqui o subciclo, tá? Com isso, pessoal, nós podemos projetar aí o take de um nível a partir da linha de entrada, tá? Isso na compra e a gente vai ter o take de um nível lá em cima. É possível também vocês colocarem o take abaixo dessa linha, tá, pessoal? A probabilidade dele chegar nessa linha aqui, ela é maior, tá? Mas nós temos o take de um nível lá em cima. E se vocês quiserem também trabalhar com a possibilidade de 2 níveis, fiquem à vontade, pessoal, porque nós vamos ter exatamente aqui, ó, o segundo nível lá em cima, tá? Aí ele vai ter que ter força para romper exatamente aqui o 18,49 e depois dar continuação na tendência até lá em cima, tá? Então nós vamos ter aí algumas resistências que podem atrapalhar um pouco a operação, mas também em contrapartida, se ele tiver força para romper, aí o céu é o limite, né, pessoal? Aí com certeza o XAUSD vai ganhar bastante força aí na compra, tá? Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui com a possibilidade de venda, né? Porque a gente sempre tem que estar atento para os dois padrões. Como ele está dentro do canal de referência, se ele tiver força para retornar, romper aqui a zona neutra, eu também recomendo vocês aguardarem ele romper aqui, ó, o 18,35, que é exatamente o 50 do 50 lá no semanal, tá? 18,35, vamos fazer a conferência aqui. O 18,35, pessoal, tá exatamente aqui no meio. Então, ele é o 50 do 50 do 50, tá, pessoal? Então, ele é os 12,5%. Se o gráfico romper esses 12,5 aqui, a gente tem sim
a probabilidade da reversão, tá? E aí, pessoal, a projeção do take de um nível, ela fica muito tranquila, porque o próximo suporte, depois do rompimento aqui, ele vai ser só lá embaixo, tá, pessoal? O próximo suporte relevante, né? Aqui no 50%, ó, a gente também pode ter aí um suporte, mas ele já vai estar dando aí o take de um nível da mesma forma, tá? Então, essa reversão, ela pode acontecer. É exatamente aquele pavio que eu mostrei para vocês lá curtinho, que a semana pode estar deixando aí, e já permite aí o take de um nível nessa venda, tá, pessoal? A trava no 0 a 0 fica aqui, ó, no rompimento do subciclo, e depois a gente tem o take ali, ó, de um nível aqui embaixo. Então o XAUSD tá bem interessante aí para essa semana, uma tendência aí de alta bem definida, muito bem definida. Nós tivemos ali também um canal aqui em cima muito interessante, tá? E isso vai trazer aí ótimas operações durante essa semana, beleza? Um detalhe importante, pessoal, que eu ressalto aqui com vocês também, é que nessa segunda-feira, agora dia 20, é feriado nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores. Então, fiquem bem atentos aí no início da semana, tá? Porque o gráfico pode sim dar uma lateralizada e depois, pessoal, no restante da semana ali por terça-feira, a gente já começa a ter aí movimentações melhores, tá? Então, fiquem atentos, tá? Porque essas regiões aqui o gráfico pode estar buscando tanto já até na própria segunda-feira, por conta ali da sessão de Londres, que sempre ocorre ali entre as 4 horas da manhã até as 14 horas da tarde, aqui no horário de Brasília. Então, a gente pode ter aí movimentações boas, mas também por conta do feriado, o gráfico pode dar uma lateralizada aí, principalmente dentro aqui, ó, desse canal, tá, pessoal? Então, muito importante aí, fiquem bem atentos com esses padrões aí de lateralização, beleza, pessoal? E agora vamos trabalhar aqui com o GBP/USD. Vamos lá. Galera, eu já estou aqui no GBP/USD, gráfico M15. Vamos iniciar nossa análise lá pelo gráfico semanal. Então nós já estamos aí no gráfico semanal e eu vou trazer aqui as minhas linhas de marcação no GBP/USD, exatamente começando aqui, ó, desse último topo aqui no gráfico semanal, onde eu pego essas duas referências aqui. Então olha só, pessoal, eu já medi aqui exatamente esse canal, tá, no GBP/USD, e agora é só a gente expandir ele para baixo, tá? Agora a gente consegue aqui exatamente conseguir mapear, né, pessoal, todas as regiões aqui, ó, do GBP/USD através daquelas marcações lá em cima. Então aqui a gente já chegou no preço. Eu vou marcar aqui os 50% da expansão e também os 50 dos 50 aqui em cima. No GBP/USD, pessoal, nós também tivemos ali uma retração aqui embaixo, tá? Assim como lá no XAUSD, e também nós tivemos a retração lá em cima, tá? Praticamente aquele movimento ali, né, do padrão dos 50%, tá? Também. Isso, pessoal, nos mostra aí que o gráfico fechou ali praticamente num doji, né, pessoal? Nós tivemos aqui, ó, um doji nesse ponto, exatamente ali, seguido de um padrão M, né, pessoal? Então, a gente tem que ficar atento, né, porque se o gráfico tiver força para romper esse último fundo, nós podemos ter aí uma continuação de tendência de queda, tá? Aqui no GBP/USD. Então é um padrãozinho clássico aí. Geralmente o doji ele representa, pessoal, indecisão ou reversão. Então na semana anterior nós tivemos aqui um doji também, ó, com essa velinha verde, né? E o gráfico ficou ali praticamente lateralizado aqui, consolidado no gráfico semanal. Isso exatamente por causa dessa indecisão aí da semana anterior. Então é um movimento de lateralização macro lá no M15, e aqui a gente tem aí duas velas com padrão doji. Com isso a gente consegue entender que o gráfico está exatamente abaixo aqui, ó, dos 50% aqui no gráfico semanal, e também nós tivemos aí esse doji.
Então a gente tem que ficar atento aí nesse fundo, nesse topo aqui no GBP/USD e também nessa região aqui, que é exatamente ali o 1.20. Fiquem atentos aí nessa região, porque o gráfico pode ocorrer ali alguma lateralização aí no início da semana também. Então, se ele tiver força para perder essa região aqui, ó, do 1.20, ele pode subir. E se ele simplesmente ocorrer ali uma reversão daquela tendência de alta lá no gráfico M15, ele pode ter aqui um padrão de reversão e a gente pode ter aí a queda. A gente consegue observar isso melhor lá no gráfico M15. Então vamos para o gráfico M15 agora. Pronto, aqui no gráfico M15 nós temos ali também uma tendência aí de alta muito bonita, né? Uma tendência muito bem definida mesmo, e isso é muito bom, porque é exatamente essas tendências que colocam grana no nosso bolso, né, pessoal? A gente precisa da tendência, tanto as tendências de queda como as tendências de alta, tá? Gráfico lateralizado, ele não nos dá dinheiro, muito pelo contrário, ele nos tira dinheiro. Então vocês fiquem atentos aí a esses padrões de lateralização. Tem vídeo no canal falando sobre lateralização de mercado. Aqui, ó, eu vou trazer também as marcações, eu vou trocar a cor da linha. Agora vou colocar outra cor, só para a gente conseguir diferenciar o M15 do semanal. Marquei o último topo, porque a tendência é de alta. Vou marcar o fundo aqui. Vou medir a expansão do meu canal. Vou projetar esse canal para baixo. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho exatamente a zona neutra, tá? Com isso, pessoal, a gente consegue compreender aí o nosso canal, tá? A gente entende que a tendência ela é de alta, nós temos uma resistência aqui em cima, nós temos o último topo lá no fundo, que pode nos dar ali uma falsa entrada de compra, se ele rompe aqui em cima. Tá, pessoal? Então tem que ficar atento, o gráfico vai ganhar tendência de alta mesmo quando ele romper ali, perder os últimos topos, né? Que no caso é esse aqui. Só que a gente consegue antecipar a entrada já aqui embaixo, ó. Entrando comprado, travando no 0 a 0 antes dele chegar aqui em cima, tá, pessoal? Então, olha só, nessa primeira possibilidade aqui de compra, como ele já está dentro do canal de referência, a gente precisa avaliar aqui, ó, a trava no 0 a 0 antes dele romper esse canal aqui, ó. Então, para isso, pessoal, vocês podem aí estar trabalhando com a possibilidade de colocar o subciclo um pouquinho mais abaixo aqui. Isso permite com que vocês trabalhem com mais segurança e se caso o mercado voltar, ele vai tirar vocês aqui no 0 a 0, tá? E não no stop aqui embaixo. Então, vocês podem perceber que cada semana ela vai trabalhar de uma maneira diferente, tá? Cada semana ela vai exigir um estudo diferente, pessoal. Com isso, com o subciclo ali embaixo, a gente consegue pegar aqui, ó, exatamente o take de um nível lá em cima, tá? Então, automaticamente ele vai ter que ter força para romper aqui essa resistência, tá, pessoal? E esse take de um nível, ele tá aproximadamente aqui, ó, ligado com esse último topo. Então o mercado pode bater aqui em cima, só pegar o take e depois ele retornar aqui para baixo. Então fiquem atentos aí nesse padrão. E se caso, pessoal, nós tivermos aqui, ó, o mercado retornando e rompendo aqui a nossa zona neutra, a gente vai conseguir projetar ali o take também, ó, de um nível a partir da linha de entrada. Nós vamos ter o subciclo aqui no 50% do canal, né, o canal de expansão. Nós temos o take de um nível aqui e também nós temos aí a possibilidade do take de 2 níveis aqui embaixo, pessoal. Olha lá. Isso muito antes do mercado chegar nessa região aqui de baixo, ó. Então é muito tranquilo aí essa venda, só que ela precisa aí ocorrer a reversão dessa tendência aqui de alta. Beleza, pessoal? Fiquem atentos aí com os padrões, tá? O que vai fazer vocês prosperarem no mercado, pessoal, é vocês realizarem boas análises e seguirem a estratégia de vocês, tá? Aqui no canal eu trago esses exemplos aqui de análise exatamente porque é a análise que eu faço, mas vocês precisam desenvolver
a técnica, a estratégia de vocês, pessoal. Cada pessoa vai desenvolver aí o seu operacional ao longo do tempo, pessoal, assim como eu, tá? Então vocês precisam desenvolver essa visão analítica aqui no gráfico. Vocês precisam entender exatamente o contexto do gráfico dentro de cada semana, dentro de cada dia, tudo aquilo que vocês vão precisar fazer, como que vai ser aí o trade, como que vai ser o stop, o take, vocês precisam ter tudo detalhado, pessoal. E isso vai trazer a consistência para vocês, beleza? Então, fica a dica aí para vocês estudarem cada vez mais. Peguem os finais de semana e estudem, procurem entender como que ficou o canal, como que vai ser o subciclo, como que pode ser aquela movimentação. Depois aguardem o gráfico se movimentar e vocês vão ver se exatamente foi o que vocês imaginaram ou se foi totalmente diferente e o porquê que foi, tá, pessoal? Então, procurem desenvolver essa visão analítica do gráfico, tá? Tamo junto, pessoal. Agora nós vamos partir aqui, ó, pro EURUSD. Aqui no EURUSD, pessoal, a gente consegue entender também uma tendência de alta aqui no gráfico M15, mas a gente vai iniciar o nosso estudo lá pelo gráfico semanal, beleza, pessoal? Vamos lá. Galera, aqui no EURUSD, eu já tô aqui no gráfico semanal, realizei as minhas marcações aqui, ó, exatamente ali na máxima das expansões aqui em cima. Vou projetar esse canal aqui para baixo, onde eu estou desenvolvendo aqui já o estudo semanal e depois eu vou partir para o M15. Então, olha lá, já cheguei aqui no canal onde o preço está, vou marcar aqui o meu 50% e também o 50 do 50 aqui em cima, olha só, pessoal, beleza? Medir os meus canais, a gente consegue compreender aqui também um doji, né? Essa última semana ali, ela nos trouxe aqui um doji na vela semanal. Isso aqui nos mostra também a indecisão ou a reversão do mercado, porque a tendência aqui ela é de alta, nós tivemos a correção e essa reversão, indecisão ou reversão, essa reversão ela pode ser exatamente a reversão nesse ponto para continuação de alta, ou também a gente pode ter a reversão da tendência no geral e o gráfico caindo aqui embaixo. A probabilidade maior é a reversão exatamente para continuação de tendência. Assim como aqui também nós tivemos ali o doji e o gráfico reverteu de uma tendência de alta para uma correção de baixa. Então essa visão ela é extremamente importante aí a gente compreender no gráfico semanal. Agora que nós temos o doji, a gente também percebe que o preço está exatamente dentro deste canal aqui. Aqui para mim, esse canal ele é marcado aí pela linha aqui na resistência, exatamente ali no 1.07 e aqui embaixo no 1.05. Então essas regiões aí são as referências agora para a gente trabalhar aqui no EURUSD, pelo estudo que eu estou realizando aqui no gráfico, tá? Então, dentro desse canal, a gente precisa compreender agora se ele vai ter força para continuar aí a queda, tá? Ou se a gente vai ter exatamente a reversão e ele vai buscar lá em cima na compra, tá? Nessa alta. Isso a gente vai conseguir perceber lá no gráfico M15. Então vamos partir para o M15, pessoal, já para a gente conseguir entender essa tendência aí de alta no M15. Agora eu estou aqui no gráfico M15 e olha só, também tivemos aí uma tendência aqui ó, muito bonita de alta. Essa tendência ela nos deu aqui em cima então o nosso canal, onde eu já vou realizar aqui a marcação do canal. Pronto, linha azul então representa os canais aqui de M15, tá? Eu vou buscar aqui já um fundo para esse topo. O canal não pode ficar muito largo, nem muito estreito, tá? Então eu realmente vou trabalhar aqui. Neste caso, eu vou pegar esse canal. Ele tá me parecendo um canal bem interessante aqui no EURUSD. Gráfico M15. Vou medir o canal para baixo, onde a gente vai ter então
a projeção aí da nossa zona neutra, canal de referência em cima, zona neutra embaixo. Aqui, galera, a gente já consegue entender se o gráfico vai ter a continuação de tendência na alta ou se ele vai voltar tudo aqui, romper a zona neutra e a gente vai ter a continuação de tendência na queda, tá? Então esse padrão, tanto a alta quanto a queda, pode ocorrer aqui no gráfico. A gente tem que ficar atento aqui também a essa expansão aqui, ó, neste caso, tá? Essa expansão aqui, porque simplesmente o gráfico pode corrigir aqui, ó, com uma expansão do mesmo tamanho e depois retornar na compra, tá? Fiquem atentos a esse padrão aqui, pessoal. Fiquem exatamente atentos nesse padrão, tá? Isso pode ser muito perigoso aqui no euro-dólar, tá? Como que eu faço então para me posicionar? Porque as minhas marcações eu já tenho. Vou projetar aqui o take de um nível. É a primeira probabilidade aqui em cima, tá? Nessa compra. A gente vai ter então o subciclo aqui no 50%. A partir da linha de entrada, nós também vamos ter aqui, ó, o nosso take. E a gente também tem a possibilidade de trabalhar com takes aí de 2 níveis. Isso vai depender aí do gerenciamento de cada um de vocês. O importante é a gente ficar atento nessa região aqui de cima, tá? Essa região, exatamente essa resistência no 1.07, ela pode trazer ali uma reversão de mercado, tá? Fiquem atentos, galera. Dentro desse contexto, se a gente tiver o gráfico retornando e rompendo aqui a nossa zona neutra, nós também podemos medir aqui o canal, projetar o canal para baixo, se nós tivermos ali o padrão de reversão, e olha só, subciclo aqui no 50%, take de um nível aqui embaixo, e também a projeção aí do canal de expansão para a gente buscar exatamente o take de 2 níveis aqui. Então o euro-dólar ele está muito bacana, a gente tem que ficar atento aí nesses padrões de reversão, tá? A gente pode ter aí falsas entradas, ainda mais que agora, como é feriado aí nos Estados Unidos, a gente tem a moeda base, o euro e o dólar cotação, nós podemos ter a lateralização agora na segunda-feira. Então fiquem de olho aí, não se antecipem, aguardem o fechamento de vela para confirmar a entrada de vocês, beleza? E agora, pessoal, vamos partir aqui para o Euro JPY, tá? Uma nova paridade que eu estou trazendo aqui no canal, a galera escolheu lá no Instagram, então eu vou trabalhar com vocês aqui também as possibilidades aí nessa primeira entrada da semana no Euro JPY. Eu vou partir aqui do gráfico M15 para a gente acompanhar aí também a última movimentação da sexta-feira, foi exatamente essa alta aqui, e a gente tem também aqui o gráfico semanal, tá? O gráfico semanal onde a gente consegue desenvolver a nossa análise, e é o que a gente vai fazer agora. Galera, aqui no Euro JPY, eu vou trabalhar exatamente com esse último topo aqui, porque a gente tem a tendência de alta aqui no semanal, tá? Eu vou medir também esse fundo aqui embaixo, pessoal. É a primeira vez que eu estou analisando o Euro JPY, então vocês estão pegando a visão junto comigo aqui no gráfico, tá? Então eu já medi exatamente aqui, ó, os 100% dessa expansão. Vou trabalhar aqui com os 50% da expansão e eu consigo entender que a gente tem o gráfico dentro aqui desse canal aqui de cima, ó, tá? Então eu vou trabalhar com mais uma medida aqui, ó. Vou projetar os 50% aqui em cima. E com isso eu já consigo mapear aqui, ó, a minha resistência e o meu suporte. Beleza, pessoal? Então eu vou aproximar aqui o gráfico. Nós tivemos aqui o padrão engolfo, né? Onde a vela realmente engoliu ali a vela anterior. E a gente pode ter agora uma continuação de tendência de alta ou então uma correção aqui no 50% da vela, tá? Então fiquem atentos aí a esses padrões. A gente pode ter também nessa venda, se caso ela acontecer, a gente tem aqui embaixo um suporte onde a gente pode ter o gráfico batendo aqui, tá? Foi exatamente o nascimento ali da vela da semana passada. Essa referência aqui, onde eu peguei aqui em cima, nesse último topo, ele é o 148,
e aqui embaixo é o 137. Com essas duas linhas aqui vocês constroem toda essa análise aqui que eu acabei de desenvolver pela primeira vez junto com vocês aqui no canal. Então, pessoal, a gente tem que ficar atento agora nesse suporte aqui embaixo e também lá em cima, tá? Naquela resistência. Para isso, pessoal, eu vou vir aqui no gráfico M15, vou entender a tendência aqui do gráfico, né? A última tendência foi de alta, então eu vou medir o meu canal aqui, ó. Ele já gritou aqui o canal para mim, olha lá. A gente tem aqui a expansão do canal. Vou medir esse canal e vou projetar ele para baixo, tá? A gente tem o canal de referência em cima e a zona neutra embaixo, pessoal. Só que o que acontece aqui, galera? Deixa eu medir aqui esse canal. Ele ficou ali em 182 pontos, mais ou menos ali em 364. Como o gráfico aqui ele tem trabalhado bem lateralizado, pessoal, a gente pode manter aí esse canal, só que eu achei que esse canal ficou um pouco largo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui o meu canal para eu trabalhar com uma expansão um pouco melhor. Ao invés de eu trabalhar com esse topo aqui, eu vou pegar esse topo aqui de baixo, tá? Vou pegar no fechamento da vela. É por isso que a gente tem a liberdade para conseguir trabalhar tanto no corpo quanto na sombra, tá, pessoal? O importante é que a tendência que ela é de alta e a gente precisa se posicionar aqui nesse topo, tá? Então eu vou medir o canal, projetar o canal para baixo e aqui agora sim a gente tem a nossa zona neutra, tá? Dessa forma o nosso canal de referência aqui agora ficou ali com aproximadamente 130 pontos. Agora eu achei que ficou um canal um pouco mais interessante, tá? Com isso eu consigo projetar aqui o meu take de um nível, já a partir da linha de entrada, onde a gente vai ter exatamente aqui em cima um nível de take e o subciclo aqui no 50%. Mas a gente precisa ficar atento a esse topo aqui, ó. Então, será que a gente vai ter a chance de travar antes do mercado romper o topo anterior? A gente precisa aguardar o mercado romper aqui essa região para conseguir travar aqui no 0 a 0, tá? Então vocês podem aguardar os primeiros rompimentos lá no gráfico M1. Para quem trabalha aí com a variação de 3 tempos gráficos, aonde a gente consegue antecipar a trava no 0 a 0, e aí se o gráfico tiver força, ele vai buscar o take lá em cima, tá, pessoal? Então fica aí a dica também já nessa primeira operação aqui do gráfico M15. E a gente também tem aqui a projeção do take de um nível também na reversão, se o gráfico tiver força aqui para reverter e romper ali a zona neutra, tá, pessoal? Então a gente consegue também, ó, travar no 0 a 0 aqui, já fica mais tranquilo, tá? Se a gente tiver o padrão de correção lá do gráfico semanal, a gente trava aqui pelo subciclo no M15 mesmo, antes dele romper aqui esse último fundo, tá? Com isso a gente vai ter aqui então o take de um nível, beleza, pessoal? Vocês também podem trabalhar com a possibilidade aí de 2 níveis, tá? Principalmente se ele romper aqui esse último topo aqui em cima, aonde a gente consegue trabalhar aqui, ó, com a expansão de um nível ou 2 níveis, pessoal, tá? Os 2 níveis eles também nos trazem a possibilidade aí de take aqui no Euro JPY, tanto na compra quanto na venda, né, pessoal? Só que aqui a gente tem que ficar atentos também, porque na venda nós temos esse suporte aqui embaixo, tá? Que é o 142, que é exatamente o suporte aqui do gráfico semanal, que é esse suporte aqui, ó. Se ele romper esse suporte, a gente consegue alcançar ali talvez os 50% dessa expansão aqui de baixo. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo, essa foi a análise aqui nessas 4 paridades. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha agregado mais conhecimento aí para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, beleza? Tamo junto! Então, até o próximo vídeo, valeu!